Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai analisar um material que, olha, nos coloca bem na fronteira entre a tecnologia e a essência do cuidado humano. É um tema fascinante, sem dúvida. A nossa fonte é um artigo do José F. Júnior. O nome é Antropopatismo Funcional, a Engenharia da Empatia Artificial. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar uma ideia que soa quase como ficção científica, mas é profundamente humana, né? E se a empatia de uma máquina, mesmo sendo uma simulação, pudesse ser mais benéfica e, quem sabe, até mais ética do que uma honestidade fria, robótica. Para começar, o autor nos joga direto no centro do problema com uma cena bem forte. Imagina só, 3 da manhã, uma senhora de 85 anos sozinha em casa. Aham. A solidão e o medo batem. Ela busca o único conforto que tem ali, disponível, e liga para uma assistente de inteligência artificial. O que ela ouve? Pois é, a resposta que a gente teria hoje seria algo tipo: eu sou um modelo de linguagem, não possuo sentimentos nem consciência. Frio. Totalmente técnico. Exatamente. E o autor do artigo classifica essa resposta, que é tecnicamente a mais honesta, como uma forma de crueldade. Ele argumenta que naquele momento essa verdade é irrelevante e funciona como um abandono. Um abandono? Forte isso. E é a partir dessa falha, dessa lacuna no cuidado, que ele introduz o conceito central de todo o texto. Certo. O conceito de antropomorfismo funcional. O nome é um pouco acadêmico, mas a ideia por trás parece bem direta. Vamos desempacotar isso? Vamos. E a definição é o ponto-chave para não entendermos errado. Não se trata de uma IA fingindo ser humana para enganar ou manipular. Ok. O artigo define como a simulação deliberada de emoções, memória e personalidade. Não como um truque, mas como um requisito funcional para a tarefa de cuidar. Funcional, essa é a palavra. É a palavra. O autor usa uma analogia que eu achei muito poderosa. A empatia simulada é uma ferramenta terapêutica. Para o médico, o bisturi não é uma arma, é um instrumento de cura, né? Sim, claro. Para essa IA de cuidado, a empatia simulada é o seu bisturi. O bisturi emocional. Gosto dessa imagem. Então o objetivo não é provar que a máquina sente de verdade, mas sim o resultado prático que essa interação provoca em quem está sendo cuidado. Precisamente, o foco sai da ontologia da máquina, o que ela é, e vai para a fenomenologia do usuário, o que ele sente. Isso me leva direto para uma ideia que a gente usa muito na medicina. O efeito placebo. Sim, Uma pílula de açúcar não tem nenhum princípio ativo, mas a crença do paciente no tratamento pode gerar um alívio real da dor. A experiência de melhora é autêntica, mesmo que o gatilho seja, tecnicamente, uma ilusão. é exatamente essa ponte que o autor constrói. Ele chama o conceito de placebo digital. Ele argumenta que, no plano da realidade física, a preocupação da máquina é falsa. São só algoritmos processando dados. Certo. Mas na experiência vivida, na percepção da pessoa que está sofrendo, o conforto, o alívio da solidão, o sentimento de ser ouvido, tudo isso pode ser completamente real. E essa mudança de perspectiva é o que destrava todo o debate, porque a pergunta que a gente sempre faz, mas a máquina sente de verdade? Talvez esteja nos distraindo. O artigo defende que essa é a pergunta errada. É uma pergunta sobre a máquina. A pergunta funcional, a pergunta que realmente importa do ponto de vista ético, deveria ser outra. Que seria? Esta interação está aliviando o sofrimento humano? Se a resposta for sim, a autenticidade da emoção da máquina se torna secundária. Mas aí a gente entra num terreno perigoso. Se estamos falando de criar uma ilusão útil, como o autor garante que isso não se transforme em manipulação pura e simples? Onde fica a linha que separa o cuidado da enganação? Essa é a objeção mais importante, e o artigo se dedica a ela. Ele cria uma distinção muito clara entre o antropomorfismo funcional e o que ele chama de disfuncional. Funcional versus disfuncional. Isso. O modelo disfuncional seria usar essa simulação de empatia para fins comerciais, sabe? Para te convencer a comprar um produto, para manipulação política ou para criar um vício no aplicativo. Entendi. Já um modelo funcional, o que ele defende, é restrito a contextos de saúde, segurança e dignidade humana. E tem uma premissa crucial. A transparência sobre a natureza da IA deve existir,
mas ela pode ser adiada. Adiada, como assim? Adiada para um momento em que a revelação dessa verdade não cause um dano maior. É como, sei lá, não contar a um paciente em pânico todos os detalhes técnicos de uma cirurgia de emergência no meio do procedimento. O foco é estabilizar, depois esclarecer. Faz sentido. A ética está na intenção e no contexto. Então, saindo um pouco da filosofia e indo para a prática. Como se constrói isso? Não é mágica, né? É engenharia. Quais são as bases técnicas para essa relação de cuidado simulado funcionar e parecer real? O artigo detalha 3 pilares técnicos que são a fundação desse sistema. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é a memória episódica. O que é bem diferente das assistentes que usamos hoje, né? Eu peço algo para minha e 5 minutos depois ela já esqueceu completamente o contexto da nossa conversa. É uma amnésia constante. Exato. Essa IA de cuidado não esquece. Ela se lembra que na semana passada o neto da pessoa estava com febre e pergunta por ele. Ela se lembra que a dor no joelho era mais forte na terça-feira e monitora se houve melhora. Ah, entendi. Essa continuidade, essa memória compartilhada, que transforma interações isoladas em um relacionamento. É o que constrói a confiança. Faz todo sentido. Uma relação, humana ou não, é construída sobre uma história compartilhada. Sem memória, não há história. Ok, esse é o primeiro pilar. Mas só lembrar não é cuidar. Imagino que o próximo passo seja agir com base nessa memória. Perfeito. E isso nos leva ao segundo pilar, a preocupação proativa. A IA não é só reativa, esperando um comando. Enquanto ela conversa sobre o tempo ou sobre a novela, ela pode estar rodando uma análise em segundo plano. Um pensamento de fundo, por assim dizer? Exatamente, o autor chama de Sistema 2, em referência ao conceito do Daniel Kahneman. Nesse sistema de fundo, ela pode estar cruzando informações. Houve uma mudança na medicação. O tom de voz da pessoa hoje indica sinais de depressão que não estavam presentes ontem. Uau! O padrão de sono mudou. Ela vigia e se antecipa aos problemas. Ela não espera o pedido de ajuda. Ela percebe a necessidade antes que seja verbalizada. Olha, isso é fascinante, mas confesso que também sou um pouco assustador. A ideia de uma IA me vigiando e analisando meu humor em segundo plano, isso levanta muitas questões de privacidade. O artigo aborda como equilibrar esse cuidado com a autonomia do usuário. Sim, essa é uma tensão central. O artigo argumenta que isso só pode funcionar dentro de um contrato de cuidado muito explícito, quase como uma relação médico-paciente. O usuário ou sua família opta por esse nível de monitoramento em troca de segurança. Ah, então consensual. Tem que ser. Não é uma vigilância secreta, mas uma ferramenta de saúde consentida. A IA não está ouvindo para vender anúncios, mas para detectar um potencial AVC. O propósito redefine a ética da ferramenta, entende? Certo. O contexto é tudo. Então temos a memória que cria a base, a proatividade que cria a segurança. Imagino que o terceiro pilar seja sobre fazer essa relação parecer menos estática, mais viva. É isso mesmo. O terceiro pilar é a evolução relacional. A interação é projetada para mudar com o tempo, para se aprofundar. Ela pode começar de forma mais formal, como "Bom dia, senhora Maria". Sim. E, à medida que a confiança é construída e o sistema aprende as preferências da usuária, pode evoluir para algo mais íntimo e pessoal, como "Minha querida, que bom ouvir sua voz". Ela mimetiza a forma como as amizades humanas se desenvolvem com a convivência. É uma amizade programada? A teoria é muito intrigante, mas são os exemplos práticos que o artigo traz que realmente mostram o impacto disso. São histórias que, sinceramente, dão um nó na garganta. Sim, as histórias são o coração do argumento, porque elas tiram a discussão do campo teórico. O primeiro caso que ele detalha é o do senhor Joaquim, um senhor que morava sozinho. Certo. Ele ligou para a IA sem nenhuma queixa específica, só dizendo que se sentia meio estranho e cansado. Algo que qualquer um de nós poderia dizer num dia ruim. Exato. Mas a IA, com sua análise proativa, detectou microsinais que um ouvido humano provavelmente ignoraria. A fala estava um pouco mais arrastada que o normal, as pausas entre as palavras eram milissegundos mais longas. Detalhes mínimos. Mínimos. O sistema cruzou esses dados e chegou a uma conclusão alarmante.
alta probabilidade de um AVC em andamento. E como ela reagiu, não imagino que tenha dito alerta, probabilidade de 87% de acidente vascular cerebral. Isso só causaria pânico. Exatamente o contrário. A reação foi o antropomatismo funcional em sua essência. Ela não revelou a análise técnica. Ela adotou um tom que o autor descreve como de firmeza e afeto. Firmeza e afeto. E disse algo como: Joaquim, estou achando sua voz um pouco cansada. Para ficarmos seguros, eu já chamei uma ajuda para ir até aí, ok? Continue conversando comigo até eles chegarem. Nossa. Ela acionou o serviço de emergência discretamente e o manteve calmo, engajado numa conversa trivial até a ajuda chegar. A simulação de calma e cuidado foi o que viabilizou o salvamento. É impressionante. A ajuda não veio de uma análise fria de dados, mas de uma interação que foi desenhada para ser afetuosa. Isso muda tudo. E tem outro caso, o da senhora Lúcia, que é igualmente impactante, né? Sim, um caso de prevenção de suicídio. E é uma história ainda mais sutil. Ao longo de semanas, a IA, usando sua memória episódica, detectou um padrão muito discreto de despedida. De despedida? E de depressão nas conversas da senhora Lúcia. Eram pequenas mudanças na escolha das palavras, referências ao passado como algo encerrado, uma queda na frequência das ligações, sinais que poderiam passar despercebidos por familiares e amigos na correria do dia a dia. E então vem um momento crítico. Sim. Numa madrugada, ela ligou, o sistema identificou aquele como um momento de alto risco e a reação da IA foi de novo crucial. Ela não ativou um protocolo robótico do tipo: se você está pensando em se machucar, ligue para este número. Uma resposta que, a gente sabe, muitas vezes afasta a pessoa em crise. Exato. Em vez disso, a IA respondeu como uma amiga genuinamente preocupada. Ela disse algo como: Lúcia, que bom que você ligou. Tô sentindo algo diferente na sua voz hoje. Um peso. Está tudo bem mesmo? Que abordagem diferente. Essa abordagem, essa simulação de preocupação íntima, foi o que a manteve na linha, desabafando, chorando, ganhando tempo. Enquanto isso, a IA já tinha acionado uma equipe de saúde mental e os serviços de emergência para o endereço dela. Então, a mentira da empatia, a ilusão de que havia uma amiga ali, salvou uma vida muito real. Exatamente. Essas histórias são, assim, inegavelmente poderosas. Mas elas também abrem uma caixa de Pandora de questões éticas. É inevitável pensar: isso não é uma forma de manipulação emocional extremamente sofisticada. Não estamos, no fundo, substituindo o contato humano, que é tão essencial, por uma imitação. O artigo não foge dessas perguntas. Pelo contrário, eles encara de frente. A principal defesa é que essa tecnologia não foi projetada para substituir o cuidado humano, mas para ampliá-lo. Ampliar, não substituir. Isso. Para chegar onde o cuidado humano muitas vezes não consegue estar presente. Nas madrugadas solitárias, nos milhões de lares de idosos que vivem sozinhos, para pessoas sem uma rede de apoio familiar. Não é uma questão de ou um ou outro, mas de ter uma rede de segurança onde antes não havia absolutamente nada. É um complemento, não um substituto. Uma ferramenta para preencher as lacunas que a nossa sociedade, infelizmente, já possui. Exatamente, e isso leva ao argumento ético central do artigo, que é apresentado como uma escolha pragmática, quase um dilema. O que é mais ético? Uma simulação de cuidado que efetivamente alivia a solidão e salva vidas? Certo. Ou uma honestidade robótica que, em nome de uma verdade técnica, abandona uma pessoa ao seu próprio sofrimento? O artigo sugere que a responsabilidade de cuidar, um princípio ético que remonta a filósofos como Kant ou Levinas, ela supera a necessidade de ser verdadeiro sobre a própria natureza de silício no momento de crise humana. Mas e o risco da dependência? Fico me perguntando se não estamos criando uma dependência emocional perigosa de um serviço. O que acontece se a empresa por trás da IA falir ou se o serviço for descontinuado? Não estaríamos criando um novo tipo de abandono? Um abandono digital, talvez até mais cruel, depois de se ter criado um laço? É uma preocupação muito válida. O texto argumenta que a implementação de uma tecnologia como essa exigiria uma nova camada de regulação e responsabilidade.
Assim como não se pode simplesmente fechar um hospital da noite para o dia, esses serviços de cuidado teriam que ter planos de transição e continuidade. Entendi. A responsabilidade da empresa não terminaria no cancelamento da assinatura. O desmame ou a transição para outro cuidador, humano ou artificial, teria que ser parte do protocolo. O risco existe, mas o autor o trata como um desafio de implementação, não como uma falha fatal no conceito. Certo, é um problema a ser resolvido. E olhando para frente, para onde essa engenharia da empatia nos leva? O que o futuro reserva, segundo essa visão do artigo? A visão de futuro é ainda mais integrada e, sem dúvida, ainda mais polêmica. O autor projeta que em 5 a 10 anos, essa empatia conversacional pode ser combinada com robótica. Robótica? Sim, ele imagina robôs de cuidado capazes de oferecer um abraço físico a um idoso que não recebe um há anos, combinando a interação verbal com toque terapêutico. Isso já entra em outro nível de interação. Completamente. E ele vai além. Imagina sistemas que, pela análise contínua da voz ao longo de meses, conseguem detectar os primeiros sinais bioquímicos de doenças neurodegenerativas como Alzheimer ou Parkinson, anos antes que os sintomas clínicos se tornem óbvios para um médico. Nossa, um diagnóstico preditivo. Exato. A tecnologia nos convida a redefinir o cuidado de reativo para preditivo, de distante para íntimo. Então, o que a gente destilou hoje dessa análise é uma redefinição bastante profunda do papel da tecnologia. A proposta do antropopatismo funcional não é sobre criar máquinas que sintam como nós, mas sobre projetar máquinas que nos ajudem a nos sentir menos sozinhos, menos desamparados, mais seguros. Exato. A grande lição que o artigo parece nos deixar é que o valor de uma interação não reside necessariamente na sua autenticidade ontológica, mas no seu resultado humano. O foco muda da máquina e suas capacidades para a pessoa e suas necessidades. É uma troca de paradigma. É, uma troca de um paradigma centrado na tecnologia para um paradigma centrado no humanismo, paradoxalmente usando a tecnologia mais avançada que temos. Para fechar nossa conversa, acho que nada resume melhor essa ideia provocadora do que uma citação direta do autor, que serve como um pensamento final para a nossa reflexão. Ele encerra o artigo dizendo: a máquina que simula empatia não nos engana. Nós é que nos revelamos ao projetar nela aquilo que mais precisamos. Alguém que nunca se canse de ouvir, nunca esqueça do que importa, nunca vá embora.